Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Tenho uma simples pergunta para você. Conseguiria viver normalmente em sociedade sem o mínimo de grana no bolso ou na conta bancária? A resposta é não, obviamente. Sem o dinheiro não seria possível comprar, alugar, trocar bens, contratar serviços, pagar mão de obra, etc. A emissão do dinheiro é controlada pelo governo de cada país. O dinheiro em si é um bem escasso. Muitos itens já foram e podem ser usados como dinheiro, desde metais, conchas raras, até tabaco ou coisas artificiais como cédulas. Eventualmente, outros tipos de papel, como cupons, passes, recibos, cheques e vales comerciais, podem substituir a moeda fiduciária. Atualmente, as notas são o tipo mais comumente utilizado. No entanto, bens como o ouro e a prata podem substituir o dinheiro. A moeda, como hoje é conhecida, não existia no passado. Nos primórdios das civilizações, lá no começo, o homem comercializava através da simples troca, conhecida como o escambo. A mercadoria era avaliada pelo tempo gasto ou força de trabalho empenhados para produzi-la, ou ainda pela necessidade que o comprador tinha por certa mercadoria. No escambo não havia equivalência de valores. A necessidade era determinante na negociação. Então, quem pescasse mais peixe do que o necessário para si e seu grupo, trocava esse excesso com outra pessoa que, por exemplo, tivesse plantado e colhido mais milho do que fosse precisar. Durante esse período, algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram a ser mais procuradas do que outras. Aceitas por todos, assumiram a função de moeda, circulando como elemento trocado por outros produtos e servindo para avaliar o seu valor. Eram as moedas mercadorias. O gado, principalmente bovino, foi dos mais utilizados. Apresentava vantagens de locomoção própria, reprodução e prestação de serviços, embora ocorresse o risco de doenças e de sua morte. O sal foi outra moeda mercadoria, de difícil obtenção, principalmente no interior dos continentes. Era muito utilizado tanto para tempero de alimentos como para sua conservação. Ambas deixaram marca de sua função como instrumento de troca no nosso vocabulário, pois até hoje empregamos palavras como pecúnia, que significa dinheiro, e pecúlio, que significa dinheiro acumulado, derivadas da palavra latina pecus, que significa gado. Da mesma forma, a palavra salário tem como origem a utilização do sal, que em Roma era usado para pagamento de serviços prestados. No Brasil, lá pelo século XVII, no estado do Maranhão, era comum a troca de itens como pau-brasil, açúcar, cacau, tabaco e pano, devido à quase inexistência de numerário ou moedas, como queira classificar. Com o passar do tempo, as mercadorias se tornaram inconvenientes às transações comerciais, por serem facilmente perecíveis, não permitindo o acúmulo de riquezas. Quando o homem descobriu o metal, passou a utilizá-lo para fabricar utensílios e armas anteriormente feitos de pedra ou madeira. Apresentava vantagens como a possibilidade de entesouramento, pois era divisível, raro e de fácil transporte. Pela sua beleza, o metal foi elegido como o principal padrão de valor. Era trocado das mais diversas formas, a princípio em seu estado natural, depois sob a forma de barras e ainda sob a forma de objetos como anéis e braceletes, por exemplo. O metal comercializado dessa forma exigia aferição de peso e a avaliação de seu grau de pureza a cada troca. Mais tarde ganhou forma definida e peso determinado, recebendo marca indicativa de valor, que também apontava o responsável pela sua emissão. Essa medida agilizou as transações, dispensando a pesagem e permitindo a imediata identificação da quantidade de metal oferecida para a troca. Surgem então no século VII a.C. as primeiras moedas com característica das atuais. Na Grécia foram cunhadas moedas de prata e na Lídia utilizados pequenos lingotes ovais de uma liga de ouro e prata chamada electro. As moedas refletem a mentalidade de um povo e de sua época. Nelas podem ser observados aspectos políticos, econômicos, tecnológicos e culturais. É pelas impressões encontradas nas moedas que conhecemos hoje a efígie de personalidades que viveram há muitos séculos. Provavelmente a primeira figura histórica a ter sua efígie registrada numa moeda foi Alexandre o Grande, da Macedônia,
por volta do ano 330 a.C. Por séculos, os países cunharam em ouro suas moedas de maior valor, reservando a prata e o cobre para os valores menores. Este sistema se manteve até o final do século passado, quando o cuproníquel e posteriormente outras ligas metálicas passaram a ser muito empregadas, vindo a moeda a circular pelo valor gravado em sua face, não estando mais seu valor atribuído ao seu material. Com o advento do papel moeda, a cunhagem de moedas metálicas ficou restrita a valores inferiores, necessários para troco. Na Idade Média surgiu o costume de se guardarem os valores num ourives, aquele que negocia objetos de ouro e prata. Este, como garantia, entregava um recibo. Com o tempo, esses recibos passaram a ser utilizados para efetuar pagamentos, circulando de mão em mão e dando origem ao papel moeda. No Brasil, os primeiros bilhetes de banco, precursores das cédulas atuais, foram lançados pelo Banco do Brasil em 1810. Tinham seu valor preenchido à mão, tal como hoje fazemos com os cheques. Com o tempo, da mesma forma ocorrida com as moedas, os governos passaram a conduzir a emissão de cédulas, controlando as falsificações e garantindo o poder de pagamento. Atualmente, quase todos os países possuem seus bancos centrais, encarregados das emissões de cédulas e moedas. A moeda de papel evoluiu quanto à técnica utilizada à sua impressão. Hoje, a confecção de cédulas utiliza papel especialmente preparado e diversos processos de impressão que se complementam, dando ao produto final grande margem de segurança e condições de durabilidade. Hoje já podemos contar com serviços bancários através de uma conta corrente que nos oferece meios alternativos para efetuar pagamentos de bens e serviços por meio de cheques, cartões de crédito e débito. E aí, ficou explicado? Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.